passa a apresentar o programa Voz que Clama no Deserto. Um programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Louvor, adoração, Palavra de Deus e Voz que Clama. Estação Maravilha, glória a Deus, boa tarde Brasil, são 13 horas e 34 minutos, estamos ao vivo para todo o território nacional e para Carmos de Minas, São Lourenço, todos onde você estiver nos acompanhando essa tarde, hoje 7/4/2019. Vamos iniciar mais uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, sob direção do pastor Rinaldo Rosa, que estou no estúdio, junto com o presbítero Luiz. A paz do Senhor Jesus, servos e servas de Deus, vocês, e pode ficar à vontade, pastor, que Deus possa usar nessa tarde maravilhosa, vontade de abençoar, compartilhando a programação onde você estiver, vai compartilhando, vai mandando aquele não é bebido da glória, tá bom? Forte abraço a todos, segue a programação. Fica à vontade, pastor. Graças a Deus. Deus possa abençoar nosso amigo ouvinte, nossos em Cristo Jesus, esses irmãos que aplaudem a Jesus de dia e de noite, que amam ao Senhor nosso Deus, que estão ávidos nessa tarde, uma palavra da parte de Deus. E Deus é o único que tem uma palavra para nossos corações, né? É muita satisfação que mais uma vez nos reunimos na rádio Estrela do Oriente sobre a coordenação e a responsabilidade do missionário Valdo de Andrade e de sua esposa, que nos abriu esse espaço para que fizéssemos programação do Evangelho de Jesus. É muita bênção do Senhor. E eu quero agradecer nesta tarde também a todos os amigos, ouvintes dessa programação, A Voz do que Clama no Deserto, né? Dá a paz do Senhor ao nosso irmão Hamilton, nossa irmã Renata, que moram aqui no campo. Que Deus possa abençoar a família do nosso irmão Hamilton, nossa irmã Renata. Deus possa abençoar a vida também da nossa irmã Jaqueline, né? Dali de São Lourenço, abençoando a vida das suas filhas e toda a sua casa. E nessa tarde que Deus nos concede mais uma vez, de muitas bênçãos da parte dele, nós vamos fazer essa programação na unção do Espírito Santo para que Deus possa agir de uma forma tremenda. E eu tenho a certeza de que Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma bênção para a tua casa. Então eu peço nesta tarde que você preste bastante atenção, fique atento a tudo que foi dito aqui, porque o Senhor é o único que pode nos abençoar. E para Deus não existe dificuldade. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento, antes de começarmos o programa, para que Deus nos abra a janela do céu e nos dê o conhecimento, a sabedoria, na direção do seu Espírito Santo, para fazermos tudo com muita ordem e decência. Eu peço que você feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor nesta tarde, e Deus tem uma bênção para a tua casa e para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar à tarde com o presbítero irmão Luiz. Eu cumprimento a todos, boa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe aqui a senhora irmão Walter, sua esposa, toda a sua família. Deus abençoe o pastor Guinaldo com toda a família.
Neste momento, agora nós vamos falar com Deus, e Deus tem coisas grandes para nós nessa tarde. Vamos lá, vamos falar com o nosso Pai. Maravilhoso Deus, Pai eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, aqui estamos na Tua presença neste momento. Mais um momento nós colocamos na Tua presença, Senhor. Mais um momento nós estamos diante da Tua presença, ó Pai. Viemos aqui falar, Senhor, do Teu amor, das Tuas maravilhas, das bênçãos, da Tua vitória nessa tarde. Senhor, eu creio que as Tuas mãos estão estendidas nessa tarde para abençoar cada irmão, cada irmã. Que Deus abençoe lá a família de cada um neste momento, pelo Brasil, pelos países aí afora. Senhor, entre agora, Senhor, aleluia, nas vidas de cada um neste momento, com a Tua bênção e com a Tua vitória nessa tarde, porque nessa tarde o Senhor vai falar em teu coração. O Senhor Jesus tem coisas grandes para a tarde dele, é muito grande. Você está aí na teu lar. Lá você nessa tarde, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nós nessa tarde. Então, neste dia de hoje, nós estamos aqui nessa programação. O Senhor, aleluia, Ele vai falar contigo nessa tarde através da tua. Ouve Deus falar contigo nessa tarde, porque Ele te ama e Ele é o Senhor, e Ele é para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus, estamos ativamente abençoados por Deus, né? Depois dessa ação, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma mensagem bíblica no Evangelho de Lucas 14. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem aqui no Evangelho de Lucas 14, versículo de número 26, 27. O Senhor Jesus apresenta aqui uma mensagem ao povo sobre responsabilidade que devemos ter na sua obra. E se alguém que vier após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmã, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o Senhor Jesus apresenta aqui algumas condições pelas quais nós devemos ter para ser discípulo de Jesus, né? Hoje nós vivemos num mundo tão conturbado, principalmente o mundo religioso, o mundo cristão, em que as pessoas estão buscando título, galgar uma posição doada dentro do ministério e ficam desprovidos do que a palavra do Senhor nos diz, do que a palavra do Senhor nos recomenda, né? E a gente observa aqui que Jesus faz uma convocação ao povo. Se alguém quer vir após mim, primeiramente, não negar a si próprio. O que é negar a si próprio? Quantos caprichos nós temos? Quantos desejos nós temos? Quantas vontades próprias nós temos que não são do agrado de Deus? Quantos caminhos que nós palmamos, que seguimos, que não é do seu agrado? Então, aprendemos hoje aqui nessa passagem bíblica que Jesus apresenta, missionário Valdo, condições para que nós sejamos seus servos. Primeiramente, Jesus apresenta o que? Uma renúncia. Você tem que renunciar o que mais gosta.
Você tem que renunciar, às vezes, daquilo que você tem como prioridade na sua vida cotidiana, mas que não é do a Deus. E quantas coisas nós temos na nossa vida que é óbvio para a nossa vida cotidiana, mas não está relacionado com a vontade de Deus para conosco. E quantas das vezes nós pedimos a Deus, buscamos a Deus, clamamos a Deus em oração e não recebemos, porque a nossa vida, porque o nosso caminho não está no agrado do Senhor. Porque tudo com Deus e em Deus se resume-se em responsabilidade. Deus somente confia a pessoas que têm responsabilidade. Porque Deus, em Cristo Jesus, é o maior exemplo de responsabilidade. Quando nós observamos a Sagrada Sagrada no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e folheamos a sua Bíblia, as suas páginas, que são quentes e auripurgentes, nós chegamos a uma conclusão, que o ministério de Jesus foi um ministério tão curto, um tempo pouco de 3 anos e meio, mas foi um ministério tão profícuo, foi um ministério tão fecundo e foi um ministério cheio de milagre e de grande responsabilidade que Deus demonstrou ter na pessoa de Jesus Cristo na obra redentora aqui na terra. E Jesus foi o maior exemplo. E que exemplo para dar, como Deus Jesus tem o direito de cobrar de nós responsabilidade no seu trabalho e sua obra, né? E quantas das vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas? Quantas vezes nós permitimos que o complexo inferior venha dizer que nós não somos nada, que não temos nada, que não vamos chegar em lugar nenhum? Quantas das vezes não acreditamos em nossos sonhos, não depositamos a confiança dos sonhos que nós temos na pessoa de Deus, como José, o escravo, José, o vendido, José, o rejeitado pela família, pelos filhos de Jó, por seus irmãos, vendido ao Egito, confiou em Deus os seus sonhos e acreditou que Deus tinha algo brilhante para ele no futuro. Meu amado, meu amigo ouvinte, mensagem de Deus nesta tarde. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que o Deus que foi na vida de José, que cumpriu, realizou sonhos na vida de José, é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O que precisamos, o que tem que ter é confiança no Senhor. Porque o salmista Davi diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Não existe obstáculo para fazermos a obra do Senhor. Não existe empecilho pelo qual nós venhamos pôr como dificuldade para não fazer a obra do Senhor. Porque quem apresenta os caminhos para nós é o Espírito Santo da verdade. Jesus, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, e se eu for como foi, eu enviarei como me enviou o Espírito da verdade que está conosco. Jesus Cristo disse, ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, eu chamo a sua atenção nesta tarde para que você confie em Deus. Deposite os seus projetos, a sua esperança e a sua fé
na pessoa amada do Senhor Jesus Cristo. E o seu futuro, e o seu presente vai ser brilhante. Porque Deus olha, porque Deus traza, mas Deus é fiel com a sua promessa. E Jesus chama a responsabilidade do povo, dos seus seguidores, de quem não deixar pai, mãe, irmãos e irmãs, tudo por amor a mim, não pode ser meu discípulo, né? Vivemos numa época hoje conturbada de dissensões entre irmãos, como Jesus disse, reino contra reino, nação contra nação, povos contra povos. Por que não dizer igreja debatendo contra igreja? Está faltando a unidade de fé, a unidade em Cristo Jesus, para que sejamos um corpo como devemos, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Sermos membros do corpo, damos a primazia para Ele ser o cabeça, ser o guia de nossas ações e de nossas atitudes. E nós observamos hoje sobre preocupações em título, pessoas que se intitulam apóstolos, pessoas que a si próprios se intitulam pastores, doutores, pessoas que a si mesmos se faz obreiros, não aguardando a chamada de Deus, que é específica para a vida daquele que Deus tem uma obra. E Deus tem o seu projeto, Deus tem o seu plano na vida de cada um de nós. E quantas das vezes queremos fazer como Jacó, né? Ultrapassarmos o que Deus tem determinado, passarmos na frente do anjo e não deixarmos o Espírito Santo nos levar ao deserto. Não queremos atravessar o deserto, não queremos conhecer o jejum, não queremos conhecer a consagração, não queremos conhecer a madrugada em oração, em buscar a Deus. Não queremos sentir o orvalho da graça de Deus às madrugadas em oração de jejum, para recebermos da sua virtude. E desejamos fazer nosso jeito, desejamos fazer conforme a nossa técnica, conforme o nosso conhecimento. E Deus fica triste, e Deus fica aborrecido com certas atitudes, e por muitas das vezes nós somos sem buscarmos a direção do Espírito Santo, para que sejamos bem-sucedidos. Quantas vezes achamos que do nosso jeito vai dar certo, do nosso jeito nós vamos conseguir, que se nós abrirmos mão de tudo, nós vamos chegar por um atalho nas bênçãos do Senhor e as desfrutar. Por que não dizer, jovem, que a Bíblia menciona no mesmo evangelho de Lucas capítulo 15, que o filho pródigo chegou até seu pai, disse: pai, dá-me a parte da renda que pertence, que me cabe, porque eu preciso conhecer outras coisas. Vamos ser mais popular. Eu não conheço o mundo, não conheço o outro lado da vida. Eu estou aqui somente te servindo, somente na tua casa. Eu preciso ter uma experiência nova. Eu preciso despertar uma nova emoção. Da minha parte da herança que me cabe, porque eu vou deixar a sua casa e não vou trabalhar mais nessa fazenda. E o pai deu-lhe a parte que lhe pertencia, e nos diz a Bíblia que o filho pródigo deixou a casa do pai. E a Bíblia diz que, indo ao mundo, desfrutou-se das delícias do mundo, né? Porque o mundo é enganador.
O que o mundo tem a oferecer para nós é algo passageiro, é algo que passa. Mas o que Deus tem para nós é permanente. E este jovem abandonou a casa do pai. E diz a Bíblia que caiu na diversão, caiu nos prazeres que o mundo tem. E quando ele esteve ciente de que tinha cometido um grande erro ao deixar a casa do pai, perdido todos os seus bens materiais com as meretrizes e com os prazeres do mundo, e achando-se em falta até do que comer, buscou trabalho, serviço. E o que ele encontrou foi somente um trabalho de apacentar porcos no mangueiral. E diz a Bíblia que a fome era tanta naquela cidade, e o desemprego, que ele almejava comer da lavagem que os porcos comiam, porque estava numa situação crítica. E ele caiu em si e disse consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Tem comida com fartura. Quantos desfrutam do que é de melhor na casa do meu pai? E eu aqui nessa situação. Levantar-me-ei, vou ter com meu pai. E ao chegar, vou dizer para o meu pai abertamente, vou confessar para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um dos teus jornaleiros. Isso me basta. E diz a Bíblia, irmãos, que ele se arrependeu. O que Deus não resiste a um coração contrito. Diz a Bíblia que não desprezarás, ó Deus, quando nós nos arrependemos. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, com seu amor infinito, misericordioso, na pessoa de Cristo Jesus, nos concede a salvação, a vida eterna e o perdão dos pecados por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E quando esse jovem ia ter com seu pai na estrada, de volta para casa, nos diz a Bíblia que o seu pai, todas as tardes e manhãs, observava se o seu filho estava voltando, porque o pai aguarda o retorno do filho. Aleluias, glória a E Deus. nesse dia que o pai observa o filho voltando, o pai vai ter com o filho, lhe abraça, lhe beija e pede aos seus empregados que lhe traga o anel familiar, o anel da aliança, o qual ele tinha perdido no mundo. O pai lhe pede roupas novas, sandálias, para que ele pudesse novamente recuperar a posição pela qual ele ocupava. E ele abandonou e ele deixou. Isso prova para nós hoje que os dons e as vocações do Senhor são irrevogáveis na vida daqueles que abandonaram o Evangelho, que deixaram a igreja e hoje estão no mundo. Deus, com seu amor infinito, está de braços abertos, olhando para você e aguardando a sua atitude de arrependimento, a sua atitude de conversão, para que você reconheça onde você caiu, aonde você errou, e volte para a casa do Pai. E nos diz a Bíblia que aquele jovem, no mundo, ele estava desprovido da ajuda do Pai, desprovido da ajuda divina, ausente da proteção de Deus. E a Bíblia nos diz
que aquele jovem, ao retornar para o pai, disse: pequei contra o céu e contra ti. Me trate como um dos teus jornaleiros. E nos diz o conhecimento bíblico que o jornaleiro não tinha vínculo na fazenda. O jornaleiro era contratado na época somente da colheita. Terminando a colheita, o jornaleiro era dispensado. Já não precisava mais do seu trabalho. E esse rapaz, esse filho, reconhecendo o seu estado de necessidade de um perdão, ele disse ao seu pai: me considere como um dos teus jornaleiros. Mas o pai disse: não, você não é jornaleiro, você é meu filho. E o que você perdeu, eu vou te restituir. E diz também a Bíblia que quando o filho estava voltando para a casa do pai, o pai correu ao seu encontro para lhe abraçar. E quando diz correu ao seu encontro, como judeu que era, ele não podia correr, missionário Valdo. Judeu não corre. Você pode observar que o ministério de Jesus, 3 anos e meio pregando o evangelho, Jesus nunca correu no ministério e nunca chegou atrasado. Jesus só chegava na hora certa. Na casa do Jairo, ele chegou na hora certa. Jesus tem o seu tempo certo para trabalhar na sua vida. Talvez você olhe a dificuldade, você olha o problema familiar, você olha o desemprego, a alta necessidade que você está tendo, e o desânimo bate no seu coração a ponto de você ficar depressiva ou depressivo, querendo abrir mão de tudo e abandonar. Mas Deus nesta tarde te chama, te alerta para que você não tome tal decisão, porque o Pai está te aguardando de braços abertos. E como não podia correr, ele quebrou esse paradigma, porque existe paradigma nas igrejas, irmão, que precisa ser quebrado. Existe paradigma nas nossas vidas que é um empecilho para as almas se salvar, para as almas se libertar. Quando nós não deixamos o Espírito Santo ter a guia do culto, quem manda é o homem na igreja. Quem determina as coisas é o homem. E se isso prosseguir, a igreja vai para o abismo. E a Bíblia diz que ele quebrou esse paradigma e correu, quebrando o protocolo de como judeu que era, que não podia correr. Mas por uma alma que tem mais valor do que o mundo inteiro, Deus faz tudo. Por causa de uma família, Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades convizinhas. Por causa de Noé, o justo e sua família, Deus providenciou a arca e recolheu Noé na arca e destruiu o mundo da era de Noé. Então Deus continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. E a Bíblia nos diz também sobre a preocupação de Deus para com a nossa vida. Deus tem todos os adornos para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. Deus tem a capacidade, a capacitação necessária para que nós façamos a obra do Senhor. Como diz o adágio popular, Deus não chama o capacitado para fazer a sua obra, mas Deus capacita a quem Ele chama para ser o seu servo, o seu escolhido. Vejamos que quando Deus chama, quando Deus
atendendo o pedido do povo que queria um rei, e o povo escolhe Saul, mesmo na direção humana, Deus concedeu o desejo do povo, dando-lhe Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser o rei de Israel. Mas Deus fez a sua parte para com Saul. Nos diz a Bíblia que Deus deu a Saul todas as qualidades necessárias para que Saul fosse um rei de um governo excelente, de um rei com um governo exemplar, para ser o libertador de Israel. Alguns que antes conheciam a Saul ficaram surpresos com a presença do Espírito Santo e a capacitação que Saul recebeu de Deus ao ver um homem, um jovem rei chamado Saul, de classe social tão elevada, agindo como um homem em êxtase, um profeta em estado de êxtase, profetizando no nome do Senhor Deus, um homem de classe, um homem rico, sendo que os profetas da época vinham normalmente de famílias humildes e de famílias pobres. E Saul, um homem rico, como rei de Israel, chamado para ser, profetizando em poder, em êxtase, na unção do Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não existe argumento pelo qual nós venhamos impor, dizendo que não podemos, que não temos, que não conseguimos. Porque Deus é o que capacita o homem e a mulher. Nós temos na nossa mão a palavra do Senhor, que é perfeita, que é inerrante, que é infalível. E a palavra do Senhor é a única que tem o senso de humor que nos cativa. E eu tenho o costume de dizer que Deus é o único que tem o hábito de se gloriar nas coisas simples e nas coisas pequenas. E Deus tem o prazer de usarmos quando nós damos o lugar para o seu Espírito Santo. Então, nesta tarde, eu convido você para que abra o seu coração, para que volte o seu pensamento para Deus. Não considere perdido o que você acha que perdeu por ter saído da casa do Senhor, porque os dons e as suas vocações são irrevogáveis. Você conquista tudo novamente se você voltar, como o filho pródigo conquistou. O que nós temos que fazer, a decisão que nós temos que tomar, é uma decisão de arrependimento, é uma decisão de reconhecimento da nossa pequenez, da nossa insignificância, um reconhecimento da nossa necessidade que nós temos de estarmos na casa de Deus para ouvirmos a palavra do Senhor. Pois a Bíblia nos diz, missionário Valdo, que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, você tem liberdade para pregar, você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para exaltar o Senhor, você tem liberdade para viver os Salmos 33. Ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Se isto está faltando e você está notando aí na igreja, é porque o Espírito Santo não está aí. É porque aí não tem a liberdade do Espírito de Deus. E o homem tomou a frente. É o seu ego, é o seu orgulho, é a família que manda. Mas quando nós damos o lugar para o Espírito Santo de Deus, a salvação é completa. O reconhecimento
em Cristo Jesus é a unidade de Shalom, a paz do Senhor. O brilho do Espírito Santo é resplandecente em nossos corações. A recepção é uma recepção calorosa, aonde nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro da igreja. Como Jesus mesmo disse aos judeus, quando foi rejeitado a sua chegada, a sua entrada em Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os profetas que te são enviados. Quantas igrejas hoje estão matando os profetas? O profeta não pode profetizar. Não pode haver mais revelação. Não pode haver mais visão. Você não pode ter mais sonhos. Porque não existe mais a liberdade do Espírito Santo trabalhar. É a ditadura espiritual. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, mata e apedreja os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos agasalhar, como a ave faz com seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste, mas a tua casa vai ficar vazia. E não me vereis mais, até que reconheçais e venhais a dizer que bendito é o profeta, é o homem que vem em nome do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, você evangélico que está ao alcance dessa programação, a voz do que clama no deserto, da Assembleia de Deus Madureira, pela qual nós fazemos parte, nós damos a liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa igreja. Você é bem-vindo em nosso trabalho, você é bem-vindo em nosso culto, você é um escolhido, é um chamado de Deus, e nós fazemos a nossa programação do nosso culto hoje às 7h30 aqui na curva para cima do hospital, na Vila Mariquinha do Deia, onde nós vamos ter o nosso culto familiar. Você é nosso convidado. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, manda te dizer nesta tarde: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na provocação que Deus teve no deserto com os judeus, né? Não podemos cair nesse laço de tentação, mas vamos dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas. É tempo de nós vivermos unidos. Nós vivemos um momento crucial da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja vai acontecer e a igreja evangélica, o povo de Deus tem que viver unidos, unidos numa só fé, num só amor, numa só confiança, numa visão só, que é ganharmos alma para o reino de Deus. Vamos deixar de lado tudo que se chama contenda, tudo que se chama embaraço. Vamos deixar essas picuinhas de lado, vamos olhar para o Evangelho, vamos começar a viver o Salmo 133. Ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união, né? É tempo de nós vivermos o amor de Deus, para que sejamos ávidos para sermos arrebatados no dia do Senhor. Porque Deus se preocupa com a igreja unida nesses últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja. Então vamos ficar firme nessa posição, como diz Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos dar primazia para Jesus, vamos viver um evangelho na prática e deixar de lado a teoria, né?
Porque por muitas das vezes colocamos a teoria em primeiro lugar e deixamos a prática do amor, a prática do abraço, a prática da comunhão entre os irmãos no partir do pão, e vamos viver um cristianismo mais prático. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu agradeço nesta tarde, né, o nosso irmão Hamilton, nossa irmã Renata, louvado seja Deus, todos os irmãos, nossa irmã Jaqueline de São Lourenço, a Jaqueline Amorim, né? Deus abençoe a sua família, Jaqueline. Nós vamos aí na sua casa orar por você, em nome de Jesus. Deus abençoe a missionária Gráucia do Rio de Janeiro, que vai estar pregando no nosso congresso das irmãs do Círculo de Oração Coluna de Fé, no mês de junho, no dia 14, 15 e 16 de junho, né? Deus abençoe a missionária Gráucia, cheia do Espírito Santo, né? Já tá aí subindo no monte, orando, jejuando aí no Rio, né? Porque carioca gosta de subir no monte, carioca gosta de jejuar e orar, irmão. São exemplar nessa parte. E vai vir cheia do Espírito Santo, com uma mensagem de Deus divina para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor neste momento, e logo em seguida tem mais uma parte da palavra do Senhor ministrada pelo presbítero irmão Luiz Batista, que está com a incumbência de trazer mais uma parte da mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, né? Glória a Deus. Vamos mandar um abraço aqui para todos que estão ouvindo. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo a programação, ouvindo aí essa mensagem maravilhosa que Deus, né, falando, trazendo através do pastor Aguinaldo. E tem muito mais ainda, são 14 horas e 15 minutos. Forte abraço para Silvia Paz, Luciano Andrade, a todos que estão conosco, como a Rosilene Almeida, Maria Aparecida, a todos no bairro Santo Antônio, aquele abraço. A Maria Aparecida, o pastor Zito, forte abraço. Eliette Maria, também um grande abraço. Luiz Sérgio, em Carmo de Minas. Jaime, o Jaime, né? Jaime Teixeira. Jaime, Deus abençoe em nome de Jesus. A Joyce, a missionária Joyce Almeida, que é esposa aí do pastor Aguinaldo. O Diaco Lucas e toda a sua família, toda a igreja, Deus abençoe. O Léo Silva, forte abraço, Léo, no bairro Santo Antônio. O José Aparecido dos Santos, em Aparecido do Norte. O Raimundo Silva, Fabiana Santos, em Carmo de Minas. A todos que estão conosco. Também o pastor Amauri, o Maicon. Também um forte abraço ao Maicon Carvalho. E o Marco Ferrer, Lúcio Flávio, o obreiro Lúcio Flávio, a Rose Neco em São Lourenço. A todos que estão em São Lourenço, um forte abraço. O Anderson, né? Evangelista André Rose. Ô André, um abraço a você. E Claudinei de Nalva, a todos vocês aí, se eu não falei o nome, a gente vai falando no decorrer da programação. E você vai ouvindo, tem muito mais. O missionário vai deixar aqui uma mensagem. A pastora Fran, em Presidente Prudente, São Paulo. E a todos os pastores, uma ótima tarde. Vamos de louvor em seguida. Em seguida aí você vai ouvir a palavra de Deus, no qual o servo de Deus está do meu lado aqui. A unção está forte aqui, viu? Vai vir uma rajada de bênção. Pode dar glória aí, porque é forte. Glória. Amém? Vamos de Artênio Mendonça e nós voltamos logo em seguida. Se você já perdeu a esperança, saiba que Jesus pode tudo transformar. Procure e não encontra uma saída, mas Deus contempla cada lágrima que cai do teu olhar. Ele diz: sou contigo, nunca deixe de lutar. O cair é do homem, mas é meu levantar. Ele não mudou, não deixou de
de falar, não deixou de operar seus milagres. Se você já perdeu a esperança, saiba que Jesus pode tudo transformar. Procure e não encontra uma saída, mas Deus contempla cada lágrima que cai do teu olhar. Ele diz: sou contigo, nunca deixe de lutar. O cair é do homem, mas é meu levantar. Ele não mudou, não deixou de falar, não deixou de operar seus milagres. Ele não mudou, não deixou de falar, não deixou de operar seus milagres. Ele não mudou, não deixou de falar, não deixou de operar seus milagres. Ele não mudou, não deixou de falar, não deixou de operar seus milagres. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém, glória a Deus, né? Deus agora vai usar o seu servo, tá falando. Alô, amado irmão. Então, um abraço a todos vocês, né? Que benção, hein? O cooperador Luiz, fique à vontade. É presbítero, cooperador, pastora. É forte o manto. Ô, glória. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do nosso Salvador Jesus. Você que está ao alcance dessa programação, né? Aonde que você estiver, aqui em Carmo de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Deus tem uma benção. Deus já falou forte aqui nessa tarde. Aleluia. Deus fala com cada um de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ama todos vocês, todos nós, né? Jesus nos ama, né? Cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar um versículo que se encontra em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que nos diz a palavra do Senhor: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde o Senhor está falando com cada um de nós, para nós não teimar. Não tema, porque Ele é contigo. Glória a Deus. Não tema, porque Ele é o nosso Deus. Se você está na luta, se você está passando os problemas difíceis, o Senhor está contigo. Não tema, porque Ele é contigo. Não te assombra, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus. O Senhor está falando: não te assombra, não fica apavorado, porque tema, porque está apavorado. Jesus está dizendo que Ele é contigo nessa tarde, em todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Não fica preocupado, porque o Jesus está aí no teu lar com a sua família. Ele é contigo nessa tarde. E Ele está dizendo: não tema, porque tu teima nessa tarde. Porque você está teimando. Se a luta está grande, se a luta está pesada, sabe de uma coisa, que você não está sozinho não, o Senhor está junto. Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está dizendo que Ele te ajuda. Ele está na nossa frente.
Ele está na tua frente. Ele quem peleja por nós. É Ele que abençoa nós. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá vitória. É Ele que nos dá a bênção para nós. Porque teima, não olha para a luta, não olha para os problemas, olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Porque Ele é contigo nessa tarde. E Ele está aí no teu lar, na tua família nessa tarde. Eu sinto Jesus nessa tarde tocando em alguém agora. Eu sinto as mãos de nosso Salvador Jesus estendida agora. Você está aí no teu lar. Jesus também está aí dentro da sua casa. Ele está dentro da sua casa. Não tema. Não tema, porque Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer deixar uma palavra aqui também? Aleluia. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. 2 Reis, no capítulo 20, que fala sobre Ezequias, o rei Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20, versículo 1. Naquele dia adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele a palavra e disse: assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou o rosto à parede e orou o Senhor, e dizendo: ah, Senhor, se servindo a ti, lembra de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto ao teu olho. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, e veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e disse a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor teu Deus, de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirei à casa do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos que Ezequias, o rei Ezequias, estava no leito na sua cama, para a morte, não para viver. Mas sabemos que o nosso Salvador Jesus, Ele é misericordioso. Ezequias estava lá para a morte, e o Senhor, usando o profeta Isaías, veio na casa do rei Ezequias, aleluia, para ele pôr a sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não viver mais. Que palavra pesada! Mas o profeta Isaías obedeceu a palavra do Senhor, foi lá na casa do rei Ezequias, entregou o recado do Senhor para o rei Ezequias. E naquele momento que o rei Ezequias recebe o recado do Senhor, e naquele momento ele coloca na presença do Senhor, e ele ora ao Senhor Jesus. Naquele momento ele vira o teu rosto à parede e ele ora ao Senhor. Aleluia. Ele orou ao Senhor aqui no versículo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele orou assim: ah, Senhor, se servindo a ti, lembra de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto ao teu olho. E chorou Ezequias muitíssimo. Naquele momento ele colocou na presença do Senhor. Ele vira o teu rosto à parede, porque ele estava ali à morte, não para a vida mais. Mas naquele momento ele pede perdão para o Senhor. Aleluia. E vemos que o profeta Isaías, voltando da casa do rei Ezequias, indo no meio do pátio, ele ouve a voz do Senhor novamente. E o Senhor fala com o profeta Isaías: volta na casa do rei Ezequias, fala para ele que eu ouvi a oração dele e as lágrimas dele. Nessa tarde, você tem colocado na presença do Senhor também? Você tem colocado diante do Senhor? Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem tempo para o Senhor? Você tem esquecido as coisas deste mundo, tem colocado na presença do Senhor? Esqueça de tudo e coloca na presença do Senhor, porque Ele quer te ouvir nessa tarde. Aleluia. Se você está passando os problemas grandes aí, saiba de uma coisa: coloca na presença do Senhor. Faz como o rei Ezequias fez, pede perdão ao Senhor, porque Ele vai ouvir a tua oração nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor.
Alabasunde cantarai choremanás. Ezequias, aleluia, quando ele recebe o recado do Senhor, ele vira o teu rosto à parede, lá no leito, numa cama que ele está no teu lar, na tua casa. Ali ele ora ao Senhor e chora diante do Senhor, pedindo ao perdão, Senhor, pela rebeldia. E nessa tarde o Senhor também quer ouvir a tua oração, o teu clamor nessa tarde. Aleluia, coloca na presença do Senhor nessa tarde, porque o teu problema vai ser resolvido nessa tarde. Sabe, porque Jesus é a solução para todos os problemas. Nessa tarde o Senhor Jesus quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família nessa tarde, Ele quer te dar vitória nessa tarde, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história nessa tarde, Ele quer fazer a tua casa uma casa chamada de oração, uma casa de bênção, uma casa de muitas vitórias. Nessa tarde coloca na presença do Senhor, esqueça de tudo que tem que fazer essa tarde, amanhã, esqueça tudo e coloca na presença do Senhor. Aleluia, essa tarde é tarde de vitória, é tarde de milagre, é tarde de muitas bênçãos nessa tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou o Ezequias, ele acrescentou mais 15 anos de vida para o Ezequias. Jesus foi curado, aleluia, da sua enfermidade, porque ele estava morto, não para a vida. Mas o Senhor ouviu a oração do Ezequias, e nessa tarde Ele quer ouvir a tua oração. Coloca a tua fé na presença do Senhor, porque nessa tarde a teus problemas, a tua luta já caiu por terra, no nome de nosso Salvador Jesus, porque o nosso Jesus, aleluia, é a solução para todos os problemas. E eu quero dizer, aleluia, nessa tarde, sobre a mulher aqui no Hospital de Carmo de Minas. Essa cidade aqui é uma cidade pequena. Ali no Hospital de Carmo de Minas, ali estava a mulher desenganada pelos médicos, isolada no quarto. Aleluia, esta mulher estava tua carne, o seu corpo todo podre, cheirando mal. Ela estava morta, já estava morta na cama. Esta mulher não tinha vida mais, porque o médico disse que ela não tinha jeito mais. Ela não ia viver mais, porque não tinha jeito mais. O que eles podiam fazer já tinha feito. Mas Jesus, aleluia, o qual nós servimos nessa tarde, o qual nós servimos a cada dia, o qual nós servimos a cada momento. Esta mulher que estava ali desenganada pelos médicos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A enfermeira disse para nós: se vocês quiserem entrar, pode, mas vocês não vão se portar o cheiro mal, porque a sua carne estava podre, cheirando mal. Mas nós sabemos que o nosso Jesus é o mesmo que fez milagre no passado, é o mesmo que opera nessa tarde, é o mesmo que continua fazendo milagre. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. Jesus ainda continua fazendo milagre em nosso meio, porque tem um povo que coloca na presença dele, um povo que clama a Ele, busca a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós empurramos aquela porta, aquele cheiro mal daquela mulher, porque ela estava podre, cheirando mal, aleluia, e ali nós começamos a orar: Senhor, nós queremos ver milagre aqui, que o Senhor faz milagre para os médicos e enfermeiras, ver que há poder no teu nome, para os médicos e enfermeiras, ver que o Senhor é o mesmo que curou no passado, é o mesmo que ressuscitou os mortos no passado e continua fazendo nos dias de hoje, porque nós colocamos a nossa fé na presença do Senhor. E eu quero dizer para você nessa tarde que esta mulher está curada pela honra e a glória do nome de nosso Salvador Jesus. Ainda o nome de Jesus está sendo glorificado, o nome de Jesus está sendo glorificado a cada dia, o nome de Jesus está sendo glorificado a cada momento. Vemos que a morte de Lázaro não foi para a morte, mas foi para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E nessa tarde o nome de nosso Salvador Jesus
Jesus está sendo glorificado. Então nessa tarde o Senhor está dizendo para ti, aleluia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não teima porque Ele é contigo, não teima porque Ele é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Salvador Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo que operou no passado, é o mesmo que opera agora e amanhã eternamente. Jesus, Ele cura, Ele tem poder. Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade. Ele venceu na cruz do Calvário. Foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Jesus ainda continuou, aleluia, curando os dias de hoje. Ele continuou salvando a alma. Ele continuou levantando os caídos, aleluia, Ele continua libertando, porque Ele é o mesmo que operou o milagre passado, é o mesmo que opera também nessa tarde. Porque você teima? Jesus é contigo aí no teu lar, na tua família. Eu sinto Jesus aí dentro do teu lar agora, na tua família nessa tarde. Aleluia. Jesus está contigo aí, meu irmão, minha irmã. O Senhor está aí te dando a bênção, a vitória, receba. Em nome de Jesus, receba a tua bênção nessa tarde. Tome posse a tua vitória nessa tarde. Jesus, aleluia, está com as mãos estendidas para te dar vitória nessa tarde. Ele está com as mãos estendidas para te abençoar, teu filho, a tua família, o teu lar, tua casa nessa tarde. Jesus, aleluia, Ele é contigo, aleluia, Ele é o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é acima de tudo e acima de todo. Não existe ninguém e nunca existiu, nunca existirá ninguém acima dele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você está teimando. Jesus não quer que teima, porque Ele é contigo. Aleluia. Coloca na presença dEle, coloca a sua fé diante do Senhor. Coloca a tua fé na presença do Senhor nessa tarde. Se você está no leito, numa cama aí, você que se encontra com uma dor, muitas vezes já tem vários médicos, aleluia, e não foi resolvido o teu problema na sua enfermidade. E nessa tarde, Jesus quer resolver o teu problema nessa tarde. Ele quer te curar nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez os médicos tenham pedido para você fazer outro exame, mas se você crê nessa tarde, se você colocar a tua fé na presença do Senhor, Jesus vai te curar e você vai fazer outro exame e os médicos não vão achar mais nada, porque a sua fé, aleluia, alcançou a sua salvação. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o médico dos médicos. Nada é impossível para Ele. Não tem doença, não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada, aleluia, que o Senhor Jesus pode resolver essa tarde. Ele resolve tudo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes ali no teu lar, a sua família está sofrendo. Sabe que nessa tarde, Jesus é a solução para todos os problemas nessa tarde. É somente você crer e colocar na presença do Senhor. Porque Ele quer entrar na tua casa nessa tarde. Como Ele entrou na casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Oh glória! Ele também quer entrar na tua casa, na tua família nessa tarde. Jesus quer te dar vitória nessa tarde. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer mudar a tua vida nessa tarde. Ele quer te abençoar nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele não quer que ninguém sofre. Muitos hoje sofrem porque quer, mas o Senhor Jesus não quer que ninguém sofre. É por isso que Ele diz a palavra do Senhor em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não quer que ninguém sofra, aleluia, porque Ele é a solução. Ele é a solução para todos os problemas.
Jesus te ama, Jesus te ama, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pare e pense o amor dele por nós na cruz do Calvário, o que ele passou por nós naquela cruz, aleluia, carregando aquela cruz pesada com chicotada. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus não precisava passar por isso, ele passou por causa de mim, de todos nós, de você, aleluia. É por isso que ele deu a vida dele por nós ali na cruz do Calvário. Jesus, ele venceu ali na cruz do Calvário, aleluia. Ele ressuscitou o terceiro dia e está descendo do Pai, e foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Nem a morte nem o inferno, aleluia, aguenta o poder de nosso Salvador Jesus, aleluia, porque ele está derrotado pelo sangue de nosso Salvador Jesus, aleluia. Jesus tem poder para curar toda enfermidade, todo tipo de doença. Jesus tem poder nos céus e na terra. Ele está contigo aí no teu lar, ele está contigo na tua casa e agora. Jesus é contigo em todos os momentos. Aonde tu pisa, o Senhor pisa junto. Aonde você vai, Jesus está na frente. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o livre, aleluia. O anjo do Senhor acompanha cada um de nós, aleluia. Ele que nos livramento, porque nós sabemos que nós estamos na última hora aqui na face da terra. Estamos no momento final aqui na face da terra. Jesus, quando andou com os 12 discípulos, aleluia, ele disse para os 12 discípulos, ensinou a verdade, o caminho, aleluia. Mas chegou um dia que eles falou: eu vou deixar vocês, porque agora eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez. Para onde que eu estiver, estejai vós também. Jesus está descendo do Pai, aleluia. E agora ele vai voltar para vir buscar um povo escolhido. Qual são escolhidos? É nós que colocamos na presença do Senhor, é nós que fazemos a vontade do Senhor, é nós que trabalhamos para Jesus. Vamos trabalhar para Jesus, porque o momento final está chegando. O momento final aqui na face da terra está chegando, aleluia. Qualquer momento vai sair a notícia nos 4 cantos deste mundo, aleluia. E muitos vão dizer que o povo escolhido sumiu. É esse momento que Jesus vai chamar cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoa. Que Deus te dá vitória nessa tarde. Jesus, que Deus abençoe a tua família nessa tarde. Faça um encontro com Jesus. Você que não fez um encontro com o Senhor. Aleluia. Você que não fez um encontro com o Senhor, faça nessa tarde. Que Deus te abençoe nessa tarde. Mas o Senhor manda dizer: não teima, porque Ele é contigo. Aleluia. E eu volto a palavra para o pastor Guinaldo. Amém. Graças a Deus. Deus falou forte nesta tarde, aleluia, né? Usando a pessoa do amado presbítero Luiz Batista para os nossos corações. Glória a Deus. Porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, Jesus, eternamente, né? Aprendemos com o apóstolo Paulo, passando da teologia à prática. Às vezes nós temos que passar a teologia à prática, né, irmão? Porque às vezes nós vivemos só no que é reservado, no que é mister só pro conhecimento, e esquecemos da prática. Temos que praticar. Passando da teologia à prática. Aprendemos com o apóstolo Paulo, que acrescentou as diretrizes que guia a vida do povo remido em um mundo decaído. Então essa é a prática que nós devemos viver. Devemos nos oferecer a Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é, Valdo, o nosso culto racional, que procede do nosso raciocínio, porque Deus nos fez animais racionais. Nós podemos raciocinar o que queremos e o que não queremos, e Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. E devemos ser o quê?
inteligente. Por quê? Quem é inteligente aceita Jesus como Salvador, irmão. Quem é inteligente entrega a sua vida. Então devemos deixar a teologia do conhecimento e passar a teologia da prática, né? Começar a viver, né? Começar a viver o cristianismo prático. Há diretrizes que nos faz reconhecer que devemos nos entregar a Cristo de corpo, alma e espírito. Mas especialmente devemos viver a prática também, tendo cuidado com aqueles que são fracos na fé. Quantos que são fracos na fé e dependem da nossa ajuda, irmão? E Deus nos fez forte para podermos ajudar os fracos. Não é verdade? Glória a Deus. E devemos ajudar os que são fracos na fé, os fortalecendo. E também o apóstolo Paulo conclui esta parte com observações pessoais. Nesta sessão agradecemos, porque nós vivemos pela fé, dia após dia. Esse deve ser o nosso viver e o nosso comportamento, tanto na sociedade como também na obra do Senhor. Aleluia. Dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E o que pertence a Deus, irmão? O que pertence a Deus? Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Diz a Bíblia que deve ser conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é a nossa maior esperança, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ficar atentos em observação à sua santa e infalível palavra de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa, né? Porque Jesus disse uma certa ocasião, está no Evangelho de Lucas: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como que está a nossa fé? Que tipo de cristianismo nós temos vivendo? Um cristianismo de ditadura? Que nós não entramos na porta e não permitimos quem quer entrar? O deixar entrar? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Na prática ou na teoria, né? Jesus. Deus nessa tarde nos concede a oportunidade de sermos pregadores do Evangelho, anunciarmos a salvação que é única na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa salvação que foi pregada por Jesus com a maior simplicidade, que um indouto, que uma pessoa que não conhece a escolaridade, o Mobral, nem o diploma o tem, entende a mensagem de Jesus. E que mensagem que é essa? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma mensagem tão simples. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Quantos profetas, quantos pastores, quantos mestres, quantos doutores hoje em dia estão complicando a pregação do Evangelho. É verdade. Está deixando uma mensagem difícil do povo entender. Fala numa língua que ninguém consegue entender. Uma linguagem que ninguém entende. Sendo que o Evangelho é puro, é simplificado por Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Um evangelho simples de entender, um jugo que não é pesado, e quantas das vezes nós vemos colocar aí jugo que nem ele consegue carregar e está pondo sobre o povo, né? Então nós devemos viver o que é a simplicidade do evangelho, sairmos do comodismo
e deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos. Jesus. Que Deus continue dando vitória, né? Agradeço ao irmão amigo que está em São Paulo trabalhando, mas conectado, assistindo o trabalho aqui via internet. O vídeo José Adão, né? O vídeo. Gente boa, está assistindo o trabalho aí, que Deus possa abençoar. Reconcilia com Jesus mesmo o vídeo. Jesus está voltando. Volta para Jesus, porque Jesus te ama. Um abraço ao meu irmão Reginaldo Batista, né? Deus abençoe nosso irmão Reginaldo Batista, sua esposa, irmã Darlene. Glória a Jesus. Seus filhos estão convidados para vir no culto nesta noite, o culto da família. E Deus tem uma bênção para vocês. Estamos com saudade de vocês. Que o Espírito de Deus possa abençoar a todos nós, que possamos viver nessa comunhão, nessa doação, doando o que nós temos recebido, né? Porque Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai, né? Nada é cobrado, nada é comercializado, tudo é feito por Deus, para nós, de graça. E também de graça nós devemos passar, nós devemos doar, nós devemos dar. Esse é o cristianismo prático que Deus quer que nós vivamos, né? Sem ideologia, sem fantasia, sem conhecimento humano. Um evangelho genuíno, um evangelho que tem Jesus como salva, como liberta, como cura e como que vem buscar a igreja para levar para o céu, sem complicação. Esse é o evangelho que nós temos que viver, sem ideologia, mas um evangelho na prática e no conhecimento e na orientação do Espírito Santo de Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus cuide da igreja, tome a guia do culto, porque se o Espírito Santo de Deus tomar a guia do culto e da nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos ser recompensados por Ele. No tempo dEle, na hora dEle, Ele vai fazer a obra. Que Deus possa abençoar, né? Nossa irmã Jaqueline e toda a sua família de São Lourenço. Deus possa abençoar a sua casa, sua família, seus negócios. E que o Espírito de Deus continue abençoando o missionário Valdo, sua esposa, sua casa, seu projeto aqui na web aqui, Rádio Estrela do Oriente FM, né? Esse programa que está no ar com sua equipe de fé, que somos nós aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Também os irmãos ali, o diácono Lucas da igreja Renascer? Qual que é a igreja do Lucas? Igreja Assembleia. Do nosso irmão Lucas, que está com a igreja ali na rua de casa. Restauração de almas, né? Nosso amigo, Restauração de Almas. O Lucas é uma bênção. Teve na nossa programação aqui ontem de evangelização aqui na praça. Debaixo de chuvas, nós louvamos, nós glorificamos o nome de Jesus, né? Porque antigamente, quando chovia, nós ia para o carnaval, nós ia para boate, para discoteca, nós ia para o forró, nós ia, né? Atravessava a noite. Folia de Reis, né? Folia de Reis. Nós servia o capeta, o diabo, né? E por que hoje nós não vamos pagar o preço do nosso discipulado, da nossa fé? Louvado seja o nome do Senhor. E debaixo de chuva nós fizemos ali o evangelismo na praça, pregamos o evangelho, anunciamos Jesus, e para honra e glória do nome de Jesus, 2 almas aceitou Jesus como Salvador, irmão. Se converteu, se arrependeu dos pecados. Que Deus abençoe aqueles irmãos de equipe de fé, daquela programação. Cristo para Carmo de Minas, cada cidade que eles vão, Jesus para tal cidade.
E que Deus continue abençoando o nosso irmão pastor Paulo, né? Homem de Deus, Valdo, homem de Deus. Glória a Deus. Dedica toda a sua vida, seus bens para a obra de Deus. E grande vai ser a recompensa de Deus na sua vida, Paulo, na eternidade. Porque Jesus diz, 100 vezes mais aqui na terra. 100 vezes mais, observação, acompanhado de perseguições. 100 vezes mais aqui na terra, acompanhado de perseguições. Porque não existe cristianismo sem perseguição, irmão. Cristianismo sem perseguição, sem prova, sem luta, não é cristianismo, é conto de fada. Pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. O cristianismo é marcado com perseguições, com prova, com dificuldades. A exemplo disto, Abraão, nosso pai da fé. Quantas provas passou Abraão, né? A ponto de Deus pedir-lhe seu único filho. A ponto de Deus dizer, deixa a sua terra, a sua parentela, a cidade de Ur dos Caldeus, aonde você habita, e vai para uma terra longínqua que eu te mostrarei. Tomaríamos nós a atitude que tomou Abraão, irmão, de obediência? Um homem de posse, um homem rico, um homem bem financeiramente na sociedade, ouviu a voz de Deus, deixou Ur dos Caldeus e foi para uma terra longínqua sem saber para onde ia. Mas a guia do Espírito de Deus estava sobre a vida de Abraão. Foi provado pedindo-lhe seu único filho, Isaque. Abraão não o negou, entregou seu filho Isaque a Deus. E Deus provou Abraão. E abençoou Abraão com bênçãos riquíssimas, como as estrelas do céu e as areias da praia, né? Assim é Deus na nossa vida também. O Deus que prova é o Deus que aprova. É o Deus da vitória e o Deus da alegria. Que Deus abençoe nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. E convidamos a todos para estar conosco no culto às 7h30, aqui na curva para cima do hospital, na Vila Mariquinha do Deia, em nome de Jesus. Eu volto ao trabalho ao missionário e volto. Amém. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Ô, glória, muito bem forte, hein? Muito forte. Que Deus continue abençoando, né, o pastor Aguinaldo, e abençoando também o presbítero Luiz, né, que trouxe uma mensagem poderosíssima também da parte de Deus. Deus continue abençoando o ministério. Com esse programa, né, continue à frente, ganhando almas, né, para Jesus, e eu creio que você foi tocado nessa tarde. Um abraço ao Cristiano José, que nos acompanhou, a Francisca Isabel, vamos lá, quem mais? A todos vocês que acompanharam, como vereador André, o Braz Rocha, a todos que acompanharam, um forte abraço, continue ligadinho conosco, tem muito mais ainda, tá bom? Cabe uma equipe de fé, chega outra, tá bom? Nós vamos dar sequência à nossa programação, tá bom? Forte abraço, o Artemio Mendonça tá chegando por aí. Artemio Mendonça, boa tarde pra você, fique ligadinho, tem muito mais, tá bom? Vamos de louvor, finalizando essa programação, mas a gente volta logo daqui uns 10 minutinhos, tô de volta com vocês com muito mais. Vamos de sonhos, na voz dele, Artemio Mendonça e banda. Andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. Ele abriu o mar para o povo passar. Andou por sobre as águas.